deu, na verdade, para perceber o impacto da condenação do ex-presidente Bolsonaro no segmento? Você que está ouvindo, conversando e observando. Olha, eu tenho escrito sobre isso e essa é uma pergunta bastante relevante. A gente está na véspera do ano eleitoral, né? Então é importante, eu acho que, tocar em alguns aspectos dessa questão, né? A primeira delas, a igreja evangélica, ela não está dividida entre direita e esquerda, né? Ela está dividida entre as pessoas que se sentem à vontade e entendem que a igreja deva ter uma participação direta na política, porque elas entendem que existe, sim, uma relação de identidade entre o que a igreja defende e que outros segmentos que não são cristãos, mas são conservadores nos costumes e do ponto de vista econômico defendem, e as pessoas que entendem que a igreja não é esse espaço, não é o espaço da política, que quando você se alia com a política, ou seja, o evangélico pode sim participar politicamente, mas que a igreja não é o espaço em que essa política deva acontecer. Aliás, até abrindo parênteses aqui, recomendo enfaticamente que se assista ao documentário O Lugar Onde Mora a Esperança, do documentarista Miguel Salvador, que está no YouTube e que debate esse assunto de dentro. O Miguel Salvador é um documentarista cristão, né? Então, essa é a primeira questão. O segundo tema, em relação a isso, é o quanto esse bolsonarismo representa o conjunto, né, do campo evangélico. Eu tenho a sensação, observando e conversando com outras pessoas, que é relativamente proporcional à sociedade. Então, se você tem na sociedade, sei lá, entre 10% a 20% de bolsonaristas convictos, eu entendo que essa é a representatividade também desse grupo dentro das igrejas, ou seja, pessoas militantes ali. A questão é que o outro lado, que seria a esquerda, não está presente dentro das igrejas, ou é presente de uma maneira minoritária e está muito machucado nos últimos 4, 8, 10 anos, né? E tem optado, como estratégia de sobrevivência, aqueles que escolheram permanecer na igreja, manterem uma postura de silêncio ali dentro. Então, você tem a impressão de que esse é um grupo maior do que ele de fato é dentro das igrejas evangélicas, né? Mas eu entendo que ele mantém ali uma quantidade minoritária e que a gente ainda, com com a condenação do Bolsonaro e aí por diante, ainda está esperando ver qual vai ser o candidato que receberá a bênção do Bolsonaro para concorrer como candidato à presidência no ano que vem, para saber qual que é o efeito disso dentro das igrejas, né? Candidatos mais moderados tenderão a dissolver essa politização da igreja. Candidatos mais aguerridos, né, tenderão a ter, por exemplo, nesse caso, um candidato que seja um herdeiro direto do Bolsonaro, filho ou esposa, possivelmente trarão ou fortalecerão esse grupo minoritário dentro das igrejas, e candidatos mais afastados, que não sejam evangélicos, tenderão a dar menos ênfase a isso, né, a esse lado político